Fala galera, beleza? Meu nome é Elder, você está no Estante do Tech, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo. Eu vou contar para vocês aí como eu comecei a ler histórias em quadrinhos, qual foi a primeira HQ que eu li, por onde eu comecei. E é um vídeo que eu já estava querendo fazer há algum tempo, mas eu ainda não tinha um canal ainda específico para isso. E dessa vez chegou o momento de fazer esse vídeo, espero que vocês curtam. Mas antes da gente bater esse papo aqui, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal aí, beleza? Então, bora pro vídeo. As histórias em quadrinhos sempre fizeram parte assim da minha vida mesmo, na verdade. Porque eu desde criança, eu ouço meu irmão mais velho, ele que já foi um colecionador de histórias em quadrinhos, ele colecionava Tex, Conan, Homem-Aranha. Então eu cresci com ele contando para mim essas histórias dos gibis que ele colecionava. Ele falava muito para mim sobre Tex, sobre Homem-Aranha, sobre Conan. Mas os dois personagens que ele mais comentava comigo eram o Tex e o Conan. Ele colecionava a Espada Selvagem de Conan, né? E eu lembro que eu era muito novo, né? Ele me contava essas histórias. Eu ficava assim fantasiando assim aquela coisa, falei, nossa, deve ser muito legal, né? Deve ser, porque eu sempre fui desde pequeno, eu sempre fui uma criança assim que eu gostava muito de ler, sabe? E aí meu irmão, quando ele se casou, teve os filhos dele, então ele comprava muitos gibis assim da Turma da Mônica. E como eles moravam aqui em casa, ele comprava os gibis, eu sempre vi os gibis assim, pegava, lia, sabe? Ou seja, eu comecei a ler quadrinhos com a Turma da Mônica, por intermédio desse meu irmão, e ele sempre falava comigo sobre Tex, que Tex era muito bom, Conan, e eu ficava ali sempre pensativo, né? Sobre aquilo, como que seria, que era muito bom, histórias de faroeste. Eu lembro, galera, o primeiro livro que eu li, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, vai. Primeiro livro, não HQ. E é um livro, o nome do livro é Nada de Novo no Front. Se eu achar a imagem, eu vou colocar aí para vocês, desse lado aqui. E, nossa, é um livro que conta a história de um soldado, né, dentro de uma trincheira ali na Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, é um soldado inglês ali dentro de uma trincheira, sabe? E eu lembro que eu, assim, com os meus 13, 14 anos lendo aquilo, eu lembro que nossa, eu achei uma leitura tão interessante, sabe? E aí, como eu disse, em paralelo eu já lia os gibis da Turma da Mônica, que até hoje eu amo assim de paixão. Eu tenho muito respeito pelo Maurício de Souza, pela Turma da Mônica, porque sem dúvida, sabe, é um tesouro nacional mesmo. As histórias dos gibis da Turma da Mônica, todo aquele universo que o Maurício de Souza criou. Acho até que deveria ser muito mais reconhecido, sabe, do que é. Então eu lia muito aquelas HQs, né, da Turma da Mônica. Eu adorava, por exemplo, eu adorava os gibis da Turma da Mônica. A última página sempre tinha uma tirinha, né, assim, de 3 quadros, assim. Nossa, aquilo era a primeira coisa que eu lia da revista, sabe? Então eu tenho esses sentimentos comigo aí, com relação à Turma da Mônica. Até que um dia o meu irmão chegou com um gibi aqui em casa. Ele já não colecionava mais, mas eu acho que de tanto ele conversar comigo, né, um dia reacendeu assim a vontade dele. E ele chegou aqui em casa um dia com este gibi aqui, ó. Homem-Aranha, o melhor do Homem-Aranha por Todd McFarlane. Esse gibizinho aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Se está dando para ver bem. Tá muito surrado, tá? Esse aqui, pessoal, foi o meu primeiro gibi. Ele comprou esse gibi do Homem-Aranha, deu pra mim, eu li e reli isso repetidas vezes. Isso eu com os meus, sei lá, 15 anos, 16. E aí você sai assim de gibis, assim como Turma da Mônica, e cai assim de paraquedas assim num gibi desse aqui do Homem-Aranha. O Todd McFarlane aqui, ele desenhava, né, essas poses do Homem-Aranha jogando teia assim, todo
Cara, isso pra mim explodiu a minha cabeça na época, sabe? Porque, como eu disse, eu lia ali a Turma da Mônica, lia só esse gibizinho assim. Disney eu li muito pouco, sabe? Eu li muito pouco gibi da Disney. Eu sempre gostei mais da Turma da Mônica. E aí, do nada, você se depara com um gibi desse aqui, ó, cheio de ação, uns desenhos assim muito bons. Olha só. E eu fiquei viciado por isso aqui. Eu li esse gibi, gente. Eu reli e reli isso aqui muitas vezes. Eu tenho ele até hoje, ó. Ele tá muito acabadinho. Eu devia guardar isso num saquinho, né, para preservar. Esse aqui foi o meu primeiro gibi, galera. Primeiro gibi. Eu tenho ele até hoje, ele tá meio velhinho aqui, ó. Então, isso aqui foi o meu primeiro, assim, meu primeiro boom, assim, sabe? Com as histórias em quadrinhos, porque isso aqui me deu abriu minha mente, assim, de tal forma que eu fiquei muito empolgado com histórias em quadrinhos. Como eu era criança, não tinha dinheiro para comprar gibi, eu não trabalhava. Meus pais me davam algum dinheiro, assim, mas, sabe, nada que fosse muito, assim. Então eu não tinha condição de comprar gibis. E depois desse gibi aqui, o meu irmão começou a chegar com alguns outros gibis do Homem-Aranha, estão guardados ali. Alguns eu até dei pro meu sobrinho. Esse aqui eu não desfiz mesmo por questão sentimental, na verdade. E aí ele começou a chegar com mais gibis do Homem-Aranha, e foi aí que eu conheci assim, mais gibis assim, do Batman, outros títulos do Homem-Aranha, X-Men, Capitão América, Vingadores, Deadpool, sabe? Tudo da época ali. Tinha os gibis Marvel, na época 98, esse Marvel 98, que tinha coletânea ali com vários heróis da Marvel. Batman eu li aquela fase ali, Terremoto. Hoje eu não, acho que já foi republicado, mas eu não sei dizer com qual nome agora. E são gibis assim que cada vez que eu lia, aquilo ia alimentando mais o meu gosto. Até que um dia, mas até então eram esses os gibis que eu tinha tido contato. Até que um dia eu, em uma viagem para o interior de Minas Gerais, onde eu tenho uns parentes lá com os meus pais, eu paro na banca de uma cidadezinha. O nome da cidade é Muriaé, Minas Gerais. É Muriaé. Nossa, agora eu não tô lembrado se é Muriaé ou Caratinga. Eu não tô lembrado. Eu paro na banca e compro um Tex chamado... O Tex mensal, A Revolta dos Mineiros. Eu não vou saber agora qual número é. Eu acho que é 300 e alguma coisa. Eu não vou saber. Eu tenho ele ali também. Eu vou deixar a imagem para vocês. A Revolta dos Mineiros. Era uma... Quem lê Tex sabe, né? O Tex tem as histórias mensais que começam em um gibi e terminam no outro, né? Ou no próximo mês, ou sabe? Vai seguindo a história. E essa era uma parte final. Era a parte final de uma história que já tinha começado anteriormente, né? E eu lembro que eu tive o meu primeiro contato com Tex. Desenhos do Giovanni Titti, que para mim até hoje é o melhor desenhista de Tex. E cara, quando eu li aquele gibi, aquele final de história do Tex, foi um outro, assim, parece que minha mente expandiu assim mais do que ou talvez igual quando eu li isso aqui. Foi uma leitura tão satisfatória, eu não consigo descrever. Quem já leu quadrinho, quem lê quadrinho deve entender o que eu tô querendo dizer, porque foi uma leitura muito prazerosa mesmo, sabe, que eu tive na época. E desde então, isso foi no ano de 2001. Desde então eu nunca mais parei de ler Tex, nunca mais. Hoje eu tenho uma coleção boa de Tex aqui em casa. Sou muito feliz por isso. Essa é a minha trajetória, eu acho, das histórias em quadrinhos. Eu já lia quadrinho antes, né? Mas eu posso dizer que eu comecei mesmo a me interessar por quadrinhos em 2001, que foi quando eu li Tex. Aí um bom tempo depois, assim, eu já fui ter meu dinheiro aí para comprar minhas HQs, meu dinheirinho aí e tal. Até que um dia eu fui na banca, tava em casa aqui sem fazer nada,
subi na minha bicicleta, peguei um dinheirinho que eu tinha, subi na minha bicicleta, fui na banca, comprei um Tex, cheguei lá, tinha um Almanac Tex número 5, A Lei do Deserto. Cara, aquela é outra história que eu tenho, assim, tem um valor sentimental para mim muito grande. Quando eu li aquela história, era a história de 3 bandidos lá que assaltam um banco e tentam fugir para a fronteira, o Tex vai atrás. Cara, quando eu li aquela história foi assim... Nossa, porque até então aquela foi a primeira história completa de Tex que eu li. Com começo, meio e fim. Ela tinha 128 páginas num gibizinho fininho assim. Eu vou deixar a imagem para vocês aí também. E... cara, que história gostosa de ler na época, sabe? Foi uma experiência muito prazerosa. Eu devia ter uns 16 anos, 17. E hoje eu tenho 36, tá? Uma experiência assim, muito prazerosa, aquela história que eu li do Tex. E aí, tempo depois, meu irmão chegou com edição histórica. A Volta de Mephisto. É uma história A Volta de Mephisto, se eu não me engano, edição histórica 53. Vou deixar a imagem aí também, se eu achar, tá? E também foi uma história que eu li e reli várias vezes. E aí veio outros gibis, assim, picados, o Tex. E a minha coleção foi crescendo, foi crescendo. Quando eu comecei a trabalhar, e pronto, aí deslanchou. Aí é o que a gente tem hoje aqui. Essa estantezinha aqui atrás. Dentro do guarda-roupa ali tem gibi pra caramba guardar, que tô precisando de uma estante aqui. As gavetas, tem uma outra estante no cômodo aqui do lado que tá cheio de gibi. E eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês minha coleção, mas eu preciso organizar melhor, que tá meio bagunçadinho aqui. E, cara, eu posso dizer de verdade que as histórias em quadrinhos é uma das responsáveis assim por formar meu caráter, por ter me ensinado muita coisa boa, especialmente Tex, sabe? E eu agradeço demais o meu irmão por ter me apresentado a esse universo. Ele hoje não lê mais histórias em quadrinhos, não sei, acho que ele perdeu o interesse, mas até um bom tempo que eu comecei a colecionar, ele lia também. E é muito bom. Eu diria que a pessoa que não conhece esse universo, a pessoa que não consegue ler uma história em quadrinho, é uma pena, porque a pessoa não sabe o que está perdendo, sabe? E eu fico até um pouco assim, emocionado, né? Que o meu pai também foi assim, eu lembro nessa mesma viagem que a gente fez para Minas, ele nunca ligou para isso, sabe? Mas ele viu assim, tinha uma banca lá assim, ele sabia que eu já estava assim meio querendo ler essas coisas e tal. Ele falou assim comigo, aí, vai lá, vê o que você quer na banca lá, pode pegar. E eu, na minha coisa que eu tinha, que eu nunca gostei de ficar pedindo nada a meus pais, tinha um gibi do Tex lá, se eu não me engano, era o anual número 3, o gibizão do Tex assim, ó. Aquilo eu fiquei babando por aquele gibi, mas eu nunca gostei de ficar pedindo nada a meus pais e ele quis me dar esse gibi aquela vez e eu falei que não. Eu falei, não, tá tudo bem, não quero não. Eu tinha essa coisa comigo. E são saudades, né? São lembranças que a gente vai tendo aí. Meu pai faleceu em 2017 e não tem jeito, né? Faz parte da nossa trajetória também, essas lembranças que a gente vai recordando. São lembranças que eu agradeço muito a isso aqui, ó. As histórias em quadrinhos, tem um montinho aqui na minha mesa aqui. Deixa eu mostrar. Tem um montinho aqui, ó. Então eu agradeço, assim, as histórias em quadrinhos. Muitos momentos bons, né? E acredito que muitas pessoas ainda vão conhecer essa mídia maravilhosa que é as histórias em quadrinhos, para no futuro poder contar a história do jeito que eu estou contando aqui. E o meu canal no YouTube tem esse intuito
de incentivar você que não conhece as histórias em quadrinhos a ler, a dar uma chance. Você não precisa ser um colecionador como eu, como muitos outros aí, mas dê uma chance, sabe? Leia uma história em quadrinho, indique seu filho a ler histórias em quadrinhos, Turma da Mônica. Tem gibis para todo gosto, galera. Tem gibi mais adulto, tem gibi infantil. Se você é adulto aí, você tem gibi que conta dramas de guerra, você tem gibi que conta dramas pessoais, super-herói, ação, terror, romance, tem até gibi erótico, sabe? Então tem para todos os gostos. Falta de oportunidade, assim, de gênero de gibis, assim, não faltam para você conhecer. Dê uma chance. Se você não gosta, tente introduzir seu filho nesse universo. Dos livros também. Estou falando aqui porque meu canal é basicamente histórias em quadrinhos, mas dos livros também. Incentivem seus filhos a ler mais, a se interessar mais, porque é um universo que não vai fazer mal nenhum, não vai trazer mal nenhum para o seu filho, para você, para sua família. É um universo que vai só te enriquecer, que vai te fazer ter amizades, que vai te fazer ter mais conhecimento, querer ir atrás de mais coisas. E eu acho que é isso. Até me emocionei um pouquinho no vídeo aqui. Fica todo mundo com Deus, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscrevam no canal aí, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa aí, conta a sua história aí. Você caiu de paraquedas nesse vídeo? Conta a sua história aí. Como você começou a ler quadrinho? Qual foi a sua primeira história em quadrinho? Deixa aí nos comentários que a gente continua o papo, beleza? Então fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Fui!